tivemos a oportunidade de percebermos na prática que as coisas da vida nem sempre funcionam como a gente planeja. E agora, vamos ficar sem música? Hoje deu certo, às vezes não dá certo. Às vezes nós planejamos as coisas na vida, planejamos coisas na vida que tem que dar certo, porque foram planejadas, foram testadas, né? Foram oradas. Especialmente nós, os crentes do Senhor Jesus, costumamos orar quando planejamos as coisas, mas às vezes dá problema no som da vida. O que fazer com isso? Ultimamente eu tenho refletido sobre as ações da minha vida, das nossas vidas. De certa forma, eu consigo acompanhar a vida dos irmãos e sei que tudo foi testado antes. Havia uma boa intenção no coração. Tinha tudo para dar certo. Planejei tudo. E olha, pastor, foi até confirmado por uma profecia. Mas às vezes, irmãos, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Ou a rota de chegada que Deus traça para a estrada da nossa vida, nem sempre coincide com aquilo que planejamos. E às vezes até desligamos aquele pedido, você está fora de rota, você está fora de rota, você está fora da rota, você está fora da rota, né? Sabe quando tinha agora aquele modelo do GPS que eu penso, sei que aquela gravação eletrônica, se não fosse eletrônica, eu não creio que aquela voz feminina fosse uma voz de alguém casado. O marido ia aguentar aquilo. Davi foi ao trono, ungido por Deus. Com tudo que aconteceu na vida de Davi, quem gosta de anotar quantas vezes eu usei o texto, acho que essa é a terceira ou quarta vez. A primeira vez foi em 2003. A Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Porque a maneira de Deus enxergar as pessoas não é a nossa maneira. A maneira de Deus perceber o potencial dos nossos corações não é a maneira que nós percebemos. Por isso Paulo diz: sou grato a Deus que me fez idôneo. Eu que era injuriador, eu que era perseguidor da igreja, hoje mesmo eu não estou. Porque foi a graça. Os irmãos ouviram sobre isso no sermão do pastor Tunoda, quando falou sobre oração. Aquilo que Deus via em Paulo, Saulo, não é aquilo que nós percebemos. Aquilo que costumeiramente Deus vê em nossas vidas, em nós mesmos,
Não é a vez a forma até coerente que nós nos percebemos. Davi não era mais rei, havia perdido o emprego, havia perdido a mulher. E é muito comum quem passa por crises financeiras perder família, se envolver em adultério. O homem tenta compensar o seu fracasso administrativo, seu fracasso econômico, um adultério. Isso é muito comum. Davi havia perdido a casa, que nem sempre é possível com um hotel 5 estrelas. Às vezes vai com uma pensão no glicério, na Lapa. Havia perdido seu conselheiro, havia perdido seus melhores amigos. Que amigo de falido você conta nos dedos. Amigo de quem passa por experiência de derrota, está passando por experiência de derrota, você conta nos dedos. Mas a Bíblia diz e mostra que Davi perdeu a autoestima quando se passou por louco. Está lá em 1 Samuel, capítulo 21. Diz que Davi, fugindo de Saul, diz o texto, versículo 10, que levantou-se, pois, Davi e fugiu naquele dia diante de Saul e foi ter com Aquis, o rei de Gade. Mas os servos de Aquis me perguntaram: este não é Davi, o rei da terra? Não foi Deus que cantavam nas danças, dizendo: Saul matou seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Diz a palavra de Deus que Davi considerou essas palavras no seu coração e teve muito medo de Aquis, rei de Gade. Pelo que se contrafez diante dos olhos deles e fingiu-se de doido nas mãos deles, garatujando nas portas. Talvez seja aqui o precursor da como é que chama? Da pichação, né? Brincadeira, irmão. Não precisa me repreender por isso, é brincadeira. Garatujando nas portas e deixando correr a saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus servos: bem vedes que este homem está louco, porque não trouxestes a mim. Faltam-me a mim doidos. Isso é um texto interessante. Versículo 15. Faltam a mim doidos para que trouxestes este a fazer doidice diante de mim. Não há de entrar este na minha casa? Já no barco que eu tenho, diz o rei. É bem provável que aqui ninguém ficou garatujando. Ninguém se fez de louco. Mas às vezes nos envolvemos em coisas que pensávamos que nunca nos envolveríamos. De repente somos que confrontados, negligenciamos com a ética, negligenciamos pela sobrevivência com valores que sempre construímos. Nos deparamos com situação que jamais pensávamos enfrentar. Nessa situação, diz o versículo capítulo 22, que Davi foi para um lugar chamado
Centro de Repouso Adulão. Centro de Repouso Adulão. E ali, naquele centro de repouso, estavam pessoas que estavam em aperto, pessoas endividadas e pessoas amarguradas de espírito. Lá naquela caverna, naquele centro de repouso, deixa eu ver marcada no capítulo 22, ele escreve o Salmo 142, que eu tenho consciência que em outra ocasião eu disse isso para os irmãos. Mas se você observar a experiência, o masquinho, e ele escreve no Salmo de Davi, o masquinho que Davi escreve lá no centro de repouso Adulão, é a experiência de muitos de nós, que nesta hora, quando ficamos às vezes sem alimento suficiente. Pastor, ainda tem um arroz. Tudo bem, mas arroz você não lava a roupa com arroz. Você não escova dentes com arroz. Então não tem. Falta o básico. Falta segurança. Falta alguém para conversar. As visitas diminuem. E os convites também. Sua casa parecia o centro de alimentação da grande torcida. Não vou dizer qual, cada um vai puxar a brasa para as suas áreas. Mas olha, pastor, se todos que já foram à minha casa, se todos que se alimentaram na minha casa me fizessem um convite, eu podia economizar pelo menos o almoço de domingo durante os 6 meses. Mas não é assim que acontece. Nós perdemos amigos, nós perdemos segurança e muitas vezes perdemos a esperança que essas coisas não serão mais resolvidas. Davi então diz: com a minha voz clamo ao Senhor, Salmo 142, com a minha voz suplico, derramo perante Ele a minha queixa, diante dele exponho a minha tribulação, quando dentro de mim esmorece o meu espírito, tu então conheces a minha vereda, no caminho que eu ando ocultaram-me em laço. Olha para a minha mão direita e vê, não há quem me conheça, refúgio me faltou, ninguém te interessa por mim. A ti, ó Senhor, clamei, eu disse, tu és o meu refúgio, o meu pinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, porque eu estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira-me da prisão, para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me farás muito bem. Sabe, irmãos, quando estamos vivendo essa fase, nós temos uma tendência, até compreensível, de nos isolarmos. Não perdemos a fé em Deus. Às vezes até abandonamos a vida no corpo, não porque deixamos de ser crentes, ou crentes, é porque na realidade não queremos esse convívio, mas Deus é mestre em armar as coisas. Deus sabe da nossa inclinação humana. Porque na realidade, quando passamos por essas dificuldades, quando passamos por essas situações, onde vamos lá para a casa de repouso Adulão, na realidade, não perdemos a fé em Deus. Eu converso com irmãos crentes, eu sei que oram, alguns talvez não tenham forças, mas não perderam a fé.
entendem isso, mas na realidade há uma tendência a isolamento por questões econômicas. Muitas vezes você não consegue acompanhar mais o ritmo das famílias que viviam à sua volta, você não consegue mais acompanhar o ritmo das pessoas que você convivia. Se você era casado, divorciou, também você passa por esse problema. Há uma separação, há um distanciamento, e na realidade nós temos essa tendência. Não queremos, não suportamos ninguém por perto, porque muitas vezes já basta a nossa consciência. Quando eu falo essas coisas, irmãos, preste atenção no que eu vou dizer. Para que eu possa, às vezes, mudar o rumo da minha vida, eu preciso passar por algumas experiências de choque. Às vezes só viro atleta quando tem infarto. Não é meu propósito, volto a reafirmar o que reafirmei domingo. Não é meu propósito, até porque não vai resolver. Despertar nos irmãos qualquer sentimento de culpa. Até porque eu sei que a consciência é muito agressiva com isso. Tornei seu livro Culpa e Graça, diz que quanto mais rígida for a sua formação, mais essa consciência é uma coisa. Especialmente quanto mais sério você for, mais você carrega sobre si o peso de uma experiência que não deu certo. Como aquele homem dizia: pastor, minhas meninas passam privação. Que idade as suas meninas, irmão? 32 anos. Para ele era menina. E a minha pergunta é: se a enfermidade que ele desencadeou causou morte, não tinha a ver com esse senso de culpa que ele tinha. Quando o Espírito Santo move os nossos corações para o arrependimento, ele move para a vida. Eu preciso tomar consciência. Eu preciso buscar entender o que está acontecendo comigo. Eu não vou ficar a vida toda em adulão. Interessante, lá no capítulo 22, versículo 1 a 5, diz assim a palavra de Deus. Depois Davi, 1 Samuel, retirando-se desse lugar, escapou para a caverna de Adulão. Quando os seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, desceram ali para ver com ele. Que ele não gostaria de Deus tivesse perguntado: Davi, vou mandar seus irmãos, seus pais para lá. Quero saber. Às vezes eu digo: Senhor, eu não queria atender ninguém. Aí, para que eu falei? Às vezes eu falo: pastor, olha, Deus, hoje eu não quero passar conhecimento com o marido, com a mulher, com o filho. Para que eu falei? Mano, tem dia que está assim. Tem dia que você está. É o jeito de ficar com você mesmo. E a palavra de Deus diz que ajuntaram-se a ele os que se achavam em aperto, todos endividados e todos amargurados, que vocês conhecem, amargurados de espírito, e ele se fez chefe do sindicato dos falidos. Lá naquele casa de repouso Adulão, ou se pode chamar, ele se tornou o síndico. Uma vez conversaram com uma pessoa que estava presa e disse: olha, pastor, aqui eu sou o econômico da minha cela. Eu administro o dinheiro, eu administro as compras. Mais ou menos isso Deus fez com Davi. Tornou-se chefe, né?
e tornou-se chefe. E ele se fez chefe deles, e havia com eles cerca de 400 homens. Dali passou Davi para Mispe de Moabe e disse ao rei: deixa eu peço-te que meu pai e minha mãe fiquem convosco, que dá um conforto melhor aos pais, até que eu saiba o que Deus há de fazer. Se a gente pudesse, muitas vezes faríamos isso, né, Senhor? Toma conta dos meus filhos, toma conta da minha família, toma conta da minha esposa, toma conta dos meus pais, até que eu saiba o que o Senhor quer fazer comigo. Ele passou por essa experiência. Se passa por essa experiência. Nessa experiência eu posso me revoltar contra o mundo, me revoltar contra as pessoas. Eu posso pensar o que é que Deus quer fazer. A Bíblia diz que era isso que Davi pensava. Davi estava, do ponto de vista humano, irmãos, quebrado. Ele disse que a palavra de Deus diz que ele juntou pessoas que estavam em aperto, pessoas que estavam debaixo de pressão, né, de estresse, endividados, pessoas que tinham tomado dinheiro emprestados a juros, tinham vários credores, não tinha como pagar, aquela era a situação, e amargurados de espírito, atormentados. Para mim essa é a pior situação de todas. Naquela época, Davi oprimia, Saul oprimia o povo. A opressão não é só financeira, irmão. Eu quero partilhar com os irmãos é que Deus trabalha numa situação como essa. É lógico, eu preciso saber qual é a minha participação nessa história. Preciso saber disso. Uma questão de maturidade espiritual. Mas o que eu quero dizer é que disse, no versículo 5, Deus diz o profeta Gade a Davi, o profeta falou para Davi, não fiques num lugar forte, sai e entra na terra de Judá. Eu quero que a Bíblia diz com isso que há momentos que este não é mais o nosso lugar. A casa de repouso Adulão não é mais o meu lugar. Eu vou partir, eu vou ser proativo nessa história. Já vivi, já convivi, já chorei, já sofri. Mas chega um momento que Deus diz: filho, não é mais teu lugar. Rede não é mais lugar, cama não é mais lugar, isolamento não é mais lugar. Você observa que a sua vida está indo ralo abaixo, não é mais, isso não pode acontecer mais. Sai desse lugar, diz a palavra de Deus. Sai desse lugar, porque na realidade precisamos entender esse momento. Se você tiver tempo em casa de ver novamente o Salmo 142, pensar na situação de Davi, que foi rei, se fingiu de louco para sobreviver, virou, em outras palavras, tinha virado andarilho de rua. Andarilho de rua. Porque na realidade cá entre nós, irmãos, uma parte de nós não queremos estar junto de gente que tem problema. Para isso tem um pastor. Lá vem um problema. Nós perdemos a identidade, o nome, e passamos a ser identificados pelo problema. O que acontece, isso acontece. Eu nem pergunto
pergunta àquele irmão como vai, aquela irmã como vai. Já falei isso para os irmãos. Se você der a chance de falar da vida, eu não vou ouvir, vou perder no ônibus, vou me atrasar, eu não quero isso. Isso acontece. Isso acontece. Também acontece que há pessoas que querem só falar do problema e vivem do problema. Eles têm ganho com o problema, ganho emocional com o problema. E, porque na realidade o problema faz com que ele seja centro das atenções. Mas Deus disse, não é por aí. Esse lugar forte foi, mas não é mais seu lugar. Adulão não é mais lugar. Adulão foi um momento de reflexão, foi um momento de amparo, foi um momento em que eu estava frustrado, um momento que eu estava sombrio por dentro, mas um momento que não é mais. Isso você vê no Salmo 57, Salmo 34. Entende isso? Agora, sofrimento vai fazer com que eu ou deseje a morte ou reaja diante dessa situação. Deus está agindo e eu preciso estar dentro da ação de Deus, do projeto de Deus. O que é que Deus está fazendo para mudar a minha vida? Às vezes Deus está tirando o lixo e eu estou guardando o lixo. Deus está me livrando do relacionamento e eu estou atrás daquele relacionamento. Deus está me livrando de uma dívida e eu vou atrás de outra. Deus está me conscientizando que eu preciso buscar orientação para a solução desse problema e eu não admito essa necessidade. Eu preciso admitir a necessidade. É doído, é doído. É totalmente desconfortável. Esse processo de perceber a necessidade, de autoconhecer, é doído. É doído porque às vezes você já não tem mais o tempo que pensa que poderia ter tido para mudar, mas é necessário tomar uma posição. O Senhor pegou Davi, olha Davi, a multidão de gente aqui. Não é você sozinho, fez com Elias. Não é você sozinho. Você ainda vai comandar esse povo com que força, Senhor? Com que força? Só sabe que é perder quem já teve alguma coisa. Só sabe perder o que é perder respeito se você teve respeito. Só sabe o que é perder uma posição social se você já teve uma posição social. Só sabe o que é perder um padrão de vida se de alguma forma você teve um padrão de vida. Mas irmão, esse não é o final da sua vida. Aqui está cheio de pessoas que passaram por isso e passam por isso, que Deus fez outras coisas e mostrou que o caminho era outro, que a história era outra, porque Deus quer agir. Mas eu quero ficar na casa de repouso de Adulão e não é lá que eu vou ficar. O que Deus está dizendo ao meu coração? Filho, faz tal coisa. Filho, filha, reage. Filho, filha, percebe que há uma necessidade. Percebe? Davi disse, Senhor, tira-me dessa prisão. Porque ele reconheceu que era uma prisão. Tira-me dessa prisão. É uma necessidade de reconhecer que algo precisa ser feito. E que Deus é o grande poder para mudar essa história. Deus é a peça fundamental, é o poder fundamental. Por mais que sejamos capazes de nós mesmos, por mais capacidade e conhecimento que tenhamos, chega uma hora que eu preciso me render perante Deus, dizendo, Senhor, 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 eu preciso de ajuda. Preciso de ajuda. Essa tem sido a oração de muitos irmãos. Às vezes vem a pessoa liderando à frente, tocando a vida, né? Mas Deus sabe o que é tocar a vida. Deus sabe o que é enfrentar a vida. Deus sabe o que é enfrentar o dia a dia. Deus sabe o que é abraçar a própria fé. Deus sabe, Deus conhece. Deus tudo vê. É o que ele disse para ele. Ele mandou um profeta dizer para Davi.
Eu não sei quem Deus vai mandar, vou dizer, a própria Bíblia disse: olha, esse não é mais seu lugar. Não sei se Deus está falando de um lugar específico ou de uma posição. Eu até penso que seja de uma posição. Vai amanhã mudar de emprego, o pastor disse que eu mudar de emprego. Não estou falando disso. E depois ele foi culpado que falou. Não estou falando disso. Talvez esse lugar forte que você pensa é a sua posição. Eu gosto, quando essas coisas são enfocadas na vida de homens que serviram a Deus, eu creio isso é fantástico na palavra de Deus, porque não mostra nenhum super-herói. O próprio Filho de Deus diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Está precisando de refúgio? Vá até Deus. Sente culpa, se apropria da graça. Por a graça não nos isenta da percepção da realidade. A graça me diz: deixa para lá, filho, papai compra outro. Não. Talvez a graça disse: vai limpar o sofá, você está perdoado, mas limpa o sofá. Graça tem um preço. Custou a vida de Cristo. Mas a graça de Deus, a interiorização da graça de Deus, eu creio nisso. É a única forma de alcançarmos não perdão em relação ao homem e Deus, mas perdão dentro de mim. O perdão mais difícil é o auto-perdão. E esse auto-perdão só se percebe, só se recebe a partir da interiorização da graça. E sabe, irmão, Deus mudou. Você vai ler a Bíblia, Deus mudou a vida Davi. A gente teve outros problemas. Nós temos por lutas passadas. Às vezes chega a enfermidade, você não estava planejando, chega a enfermidade, chega um luto, chega um desemprego, uma tristeza na família, um sobrinho, um parente, um cunhado, uma cunhada. Essas coisas não marcam a hora, eles não marcam hora, né? Eles chegam na vida. Mas saiba de uma coisa: reconheça a situação. Não fique culpando os outros. Não interessa agora. Há um problema, eu preciso da ajuda de Deus. No caso de Davi, a ajuda veio através do profeta, ela dizendo: aqui não vai ser lugar. Sai dessa posição. Mas reconheça que, devemos reconhecer isso, sabe, irmão? O nosso refúgio está em Deus, só Ele. Só Ele. Só Ele. Só Ele. A nossa segurança está em Deus. Talvez não tenha nada com você hoje à noite, mas o fato de você ouvir hoje à noite, talvez durante a semana você encontre alguém com esse problema. Se puder, leia novamente o capítulo 22 de 1 Samuel, final do capítulo 21, verso 22. Leia o Salmo 142, Salmo 57, Salmo 51, Salmo 34, Salmo 37. Pense nessas coisas.
Confie em Deus. O hino que vamos cantar de Salvador bendito, terno e bom Senhor, sempre em ti confio, grande Salvador. Sobre a cruz morreste para me livrar, tudo padeceste para me livrar. Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, sempre em ti confio, grande Salvador. Se em ti confio, Salvador fiel, nunca abandonaste, posto Israel. Tua excelsa graça nunca faltará. O que em ti confia, e nós confiamos no Senhor, não pereceremos. Entende isso? Sai daqui com essa certeza. Se está em dúvida ainda, converse com Deus no caminho de casa. Pergunte a Deus, converse. Deus vai falar com você, não tenho dúvida disso. Mas Ele é o nosso refúgio, Senhor. O Senhor nos abençoe. Fiquemos em pé e cantemos o hino indicado. Cantaremos as 4 estrofes. A primeira cantaremos juntos. A segunda estrofe, os homens cantarão. Terceira estrofe, mulheres cantarão. E a quarta cantaremos